Desde pequeno eu sonhava em ser médico, eu queria ser médico de qualquer jeito. Quando eu consegui entrar na faculdade, meu pai veio para São Paulo e comprou uma padaria. Quando tinha 19 dias que ele tinha comprado, tinha tido um assalto e ocorreu uma tragédia que foi a morte do meu pai. Que eu aprendi com meu pai a ser comerciante, porque meu pai não tinha estudo. E ele vendia os doces das cidades em volta de Santo Antônio da Platina. Com 14 anos ele me punha para vender os doces. Eu decorei os 30 doces que tinha e recitava nas vendas. E aí eu conseguia vender. Com esse episódio me desinibiu, né? Eu me tornei mais confiante em mim mesmo, né? Eu conseguia vender. Ele mentia para mim que eu vendia mais que ele, na verdade não. Saí de Santo Antônio então e vim prestar vestibular. Fiquei 3 anos para conseguir entrar na faculdade. Eu tive um pouco de dificuldade porque eu vim do colégio estadual. E estava querendo até desistir, aí é que veio a importância do meu pai nesse processo, porque ele falou, eu achei que ele ia ficar bravo ou chateado com alguma coisa, e pelo contrário, ele falou, filho, não desista, vamos em frente, é preciso prosseguir, vamos caminhar, que vai dar certo, né? E aí com essa crença e com essa fé eu acabei prestando vestibular novamente. E aí no 3º ano eu consegui entrar. Quando eu consegui entrar na faculdade, meu pai veio para São Paulo e comprou uma padaria. Uma padaria, por sinal, que era a pior padaria do mundo. Eu tinha conseguido entrar na faculdade, né? E ele tinha vindo para cá e isso foi uma tragédia muito grande, talvez seja a dor mais profunda. E eu perdi não só meu pai, como eu perdi os meus sonhos, perdi minhas crenças. Mudou bastante a minha vida, porque eu estava no 1º ano da faculdade. E aí eu tive que assumir essa padaria. E aí foi um grande trauma na minha vida, né? E a minha vida mudou a partir desse episódio. Porque eu tinha tudo para não dar certo, né? Eu não tinha nenhuma experiência de comércio, de negócio, de padaria. E eu não tinha nada nessa padaria, a padaria era ruim, não tinha cliente, não tinha nada. Eu tive quase para desistir dessa padaria. E acho que Deus sabe o que faz. E numa madrugada eu peguei um táxi, estava indo para a padaria e eu falei para o taxista, olha, hoje vai ser o último dia que eu vou trabalhar nessa padaria, né? Porque não tem jeito, não dá certo, tá cheio de dívida, tá cheio de problema, não consigo conquistar os clientes e tal. E esse taxista, ele me falou uma frase que meu pai sempre me falava no vestibular: olha, não desista, você precisa caminhar, né? Você vai encontrar o teu caminho. O taxista repetiu as mesmas palavras e eu entendi aquilo como uma mensagem do meu pai, né? Que havia falecido uns 30, 40 dias, e aquilo me deu uma outra força, né? Eu entrei para dentro da padaria, né? Ajoelhei, fiz uma oração para Deus, pedi perdão pela revolta, porque eu era um cara revoltado, né? Com o que tinha acontecido, né? E só acontecia coisa ruim na minha vida nessa época, porque quando a gente tem a revolta no coração, as coisas não se dão bem, né? E naquele dia eu pedi para Deus me indicar um caminho, né? E me abençoar, que eu tinha que vencer naquela padaria, né? E uns 10 dias depois eu acordei com uma ideia que, como não tinha cliente, eu falei, vou colocar o pãozinho 30% mais barato que a tabela, de fazer uma promoção em cima disso, que era compra 10, leve 12. E aí o que aconteceu foi que surgiu na minha padaria o padeiro de rua. E esses padeiros de rua, eles não compravam alguns pães, eles compravam centenas, dezenas, milhares de pães. E aí muitos padeiros de ruas começaram a surgir na minha padaria. Eu desmanchava meio saco, passei a desmanchar 5, 6 sacos de farinha por dia, né? E o que aconteceu? Aquilo criou volume, né? Eu tinha pãozinhos quentes toda hora, o preço era 30% mais barato, e essa equação, sem que eu soubesse, fez com que eu conquistasse muitos clientes, e a minha padaria, que era a pior do mundo, passou a ser a melhor. Em todos os negócios que eu tive posteriormente, eu aplicava esse conceito. Aí eu vendia a padaria, voltei para a faculdade, e o sonho era ser médico, né? O curso de 6 anos eu fiz em 8 anos, porque no 3º ano também tive que trocar. E quando eu tirei o CRM, né, eu falei, não, eu tinha a decisão entre continuar sendo comerciante ou continuar sendo médico. Aí eu optei pela história de ser comerciante, porque eu já estava me dando bem nos negócios que eu estava fazendo. E tudo começou nessa padaria. Não teve um testão de fora, não teve um empréstimo, não teve grana de banco, não teve nada. Só teve uma coisa: a vontade, a coragem, o sonho, o desejo de vencer, a luta e esse conceito aí. E foi exatamente esse conceito que eu levei depois quando eu criei o Habib's, né? Quando você vê uma esfirra 0,99... ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos sendo praticado esse valor, uma esfirra R$1 e pouco, outros tipos,
Eu estou praticando a filosofia da padaria, a filosofia do pãozinho. E o Habib's é o grande exemplo. Uma lojinha de comida árabe, de repente ela se tornar a maior do mundo, a maior rede do mundo, né? Quando que eu podia imaginar aquela lojinha pequenininha na Saio Corá, que eu acordava às 4 horas da madrugada lá, com dois ajudantes para fazer a comida, para cortar cebola, para descascar cebola, cortar cebola, fazer o tempero da carne de esfirra, abrir o pão sírio. Quando que eu podia imaginar que nós íamos se tornar a maior rede de comida árabe do mundo, né? O que tinha ali? Ali tinha muito mais do que uma lojinha, ali tinha muito mais do que aquele pequeno negócio. Ali tinha um sonho, ali tinha o desejo de dar certo, ali tinha a vontade de crescer, ali tinha a vontade de ir para frente, independente do tamanho, né? Muitas vezes as pessoas querem achar um grande negócio e já darem certo na vida. Não é assim que acontece. As coisas é degrau, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não dá para você pular do primeiro para o 10º. Quando a pessoa acredita no pouco que tem, naquilo que está começando, tem um caminho mais fácil de obter o sucesso. Porque o sucesso é lento, é gradativo, né? Porque a vida é sempre igual, né? A gente nasce, cresce, vem as dificuldades, vem os problemas, a vida está todo momento nos desafiando para alguma coisa, está todo momento querendo levar-nos para o lamentar, para o desistir. Que traz coisas que você não estava esperando, mas aquele que sonha, que acredita e que tenta realizar o sonho, no final consegue de alguma maneira. Essa foi o ensinamento maior.